O Egito atual é um país em que quase todo o território é ocupado pelo deserto do Saara. Por isso, a maior parte da sua população encontra-se nas margens e no delta do rio Nilo, que atravessa o país de sul, onde nasce, ao norte. Essa ocupação é basicamente a mesma há quase 8.000 anos. Toda a civilização egípcia floresceu em torno do Vale Fértil do Nilo. Na estação chuvosa, a quantidade de água que caía nas nascentes do rio Nilo levava ao seu transbordamento e à inundação das terras às suas margens, de onde se depositavam materiais orgânicos que faziam a fertilização do solo, tornando propício para a prática agrícola. Os egípcios perceberam que era possível dominar as águas do Nilo, canalizando para regiões mais afastadas da margem, construindo diques e represas, ampliando assim terras que poderiam ser utilizadas para o plantio e melhorando as condições de habitação e sobrevivência. Com o tempo, essa organização propiciou excedentes agrícolas que eram comercializados com outros núcleos humanos mais distantes. Assim, os núcleos mais próximos do rio tornaram-se povoados com maior estrutura, conhecidos como númulos, cujo o chefe era o nomarca. Grande parte da população dos númulos era formada por agricultores, qual sistema de comunicação e de transporte. Para a população, somente a ação dos deuses explicava o privilégio de morar em uma terra de abundância rodeada por áreas secas e fome. Os nomarcas mais eficientes na tarefa de garantir a alimentação de sua comunidade passaram a personificar os deuses protetores dos númulos. Isso quer dizer que tornaram-se iguais aos deuses. Assim, gradativamente, o poder político e administrativo dos númulos se fundiu ao poder religioso. Por volta do ano de 3000 a.C., os númulos foram unificados em dois reinos, o do Delta e o do Vale do Nilo, chamados de Baixo Egito e Alto Egito, respectivamente, cada um com sua própria capital, Sais e Tebas. Cerca de 300 anos depois, o rei Menés, do Vale do Nilo, conquistou a região do Delta. Pela primeira vez, houve a coroação de um faraó no Egito, ou seja, um misto de rei e chefe religioso. A capital do reinado era vista como um deus. Figura de poder chamado faraó era vista como um deus e simbolizava a sabedoria. Ele determinava o que era bom e justo e condenava o que era mal. Fazia a ligação entre as pessoas e os deuses. Existia os sacerdotes e sacerdotisas, porém era o faraó quem conduzia os rituais no templo. Para governar, recebia a ajuda dos nomarcas e dos escribas, que eram os funcionários, e também liderava a defesa dos territórios com a ajuda de chefes militares. Os faraós governaram o Egito por mais de 3000 anos, em uma sucessão de dinastia. Para a gente entender como que funcionava a organização social, a gente tem então uma imagem onde deixa muito claro que, primeiro, essa organização social ela era fortemente separadas em grupos sociais. Então, a gente tem lá em cima o faraó e seus familiares, ao meio sacerdotes, nobres, escribas e militares. E lá embaixo a gente tem camponeses e artesãos. E por fim, na escala mais baixa, os escravos. Foi um dos fatos mais marcantes da sociedade egípcia. No Egito Antigo, o faraó era considerado um monarca de origem divina. Os egípcios eram politeístas, possuíam inúmeros deuses, sendo que seus deuses poderiam ter forma humana ou um misto de homem com animal. A divindade mais importante era Amon-Ra, rei dos deuses e criador de todas as coisas, identificado como Sol, fonte de energia. Os egípcios também acreditavam que, após a morte, a vida poderia continuar eternamente, caso fossem consideradas dignas pelos deuses. Isso faz com que os egípcios vejam a morte como um grande acontecimento.
A arte servia aos deuses e aos faraós. Sendo assim, as obras mais importantes da arquitetura egípcia foram os templos e as pirâmides, que eram de fato o túmulo. Refere à pintura e à escultura, havia normas rígidas para representar os deuses e faraós, sacerdotes e a nobreza. As cenas eram retratadas sem perspectivas. As figuras apareciam com a cabeça, as pernas e os pés de perfil, enquanto os olhos e os troncos eram mostrados de frente. Na representação dos escribas e de pessoas de grupos sociais mais baixos, essa rigidez estética era menor e as pessoas eram retratadas de modo mais realista.